Fortaleza. Voltamos no Jornal Alerta Geral, nesta entrevista com o ex-prefeito de Fortaleza e presidente da Executiva Municipal do PDT, na capital cearense, Roberto Cláudio. Ex-prefeito, o senhor disputou as eleições de 2022, construiu um nome no cenário estadual, mas o PDT saiu dessa disputa com a herança de divisões que prosperam, que estão até hoje marcando o dia a dia do partido. E nessas divergências, qual é o papel que o ex-prefeito Roberto Cláudio tem cumprido para domar essas divergências e reunificar o PDT a caminho das eleições de 2024? Zenô, eu diria até que a gente entrou nesse processo dividido, né? A gente saiu do processo dividido, mas na verdade já começamos o período eleitoral com boa parte, né, da composição do partido não seguindo a orientação partidária. É bom que se diga orientação que não surgiu de cima para baixo, que não foi decisão pessoal de ninguém, mas que até de forma, eu diria assim, não inédita, com poucos precedentes na política cearense, produto de um embate democrático, respeitoso dentro do próprio partido, que culminou com a decisão em diretório. Infelizmente, parte do partido naquele momento já não seguiu pré-candidatos e mesmo prefeitos mandatários, não seguiram a orientação do partido em relação à candidatura majoritária para presidente e para o governo do estado. Acabado o processo, né, a minha defesa, uma defesa que não podia ser e nem é, e cada vez menos, eu creio transpareça ser de dor de cotovelo, de derrotado, mas muito mais de coerência, porque o ciclo da política é um ciclo rápido, é um ciclo de 4 anos. E a gente precisa não perder a noção do significado de uma candidatura. Uma candidatura, ela se propõe a ganhar para construir um projeto de transformação para o povo, mas ela tem que se preparar também para o resultado que não é o esperado, que é o de perder uma eleição. E democracia é isso. E eu, quando entrei nesse processo, entrei para defender um projeto, um legado, uma crença, uma utopia, um sonho, mas consciente da possibilidade de eu vencer e também de perder. E quando se perde uma eleição, como foi o meu caso, o melhor papel que você pode executar para contribuir com a democracia, para contribuir com o próprio Estado, é fazer uma oposição. E é isso que eu tenho defendido. Uma oposição respeitosa, que não seja de ódio pessoal, que não seja de crítica às pessoas, mas que possa observar a defesa dos interesses do povo cearense e apresentar um projeto alternativo de Estado. É assim nas grandes democracias do mundo e é assim que eu pretendo, ao longo desses anos, fazer oposição. Eu tenho defendido essa tese dentro do partido. E, natural, um partido que entrou dividido numa campanha e que saiu um pouco mais dividido, é natural que existam teses distintas dentro do PDT. E é com essa diferença de posicionamentos que a gente convive hoje. E eu disse isso em algumas reuniões do partido e tenho dito, né, de forma muito leve mesmo, é que a esse momento a gente precisa entender, a eleição foi ano passado, foi ontem. E se perseveram diferenças de posicionamento no partido, a melhor coisa a esse momento é entender que somente o tempo, que somente a verdade das palavras e somente a paciência será capaz de decantar, né, a melhor convergência, qualquer que seja ela, dentro do partido. E eu tenho dado minha contribuição, defendendo aquilo que eu acredito e convivendo, né, de forma amistosa, mesmo com aqueles que têm pensado, apresentado um posicionamento diferente dentro do partido. Nesse cenário de divisões, de divergências, de conflitos que o senhor considera longe da questão pessoal, mas sim do ponto de vista administrativo e de linha ideológica dentro do PDT, surge aí o nome do senador Cid Gomes como pretenso futuro presidente da Executiva Regional do PDT. E com o senador Cid Gomes, pelas informações de bastidores e também pelo ambiente externo, o senhor tem conflitos políticos. Como é que é administrar, ex-prefeito Roberto Cláudio, esse novo momento do PDT, com essas divergências, com conflitos com líderes políticos que estiveram com o senhor logo na largada da sua caminhada na política do Ceará? Os conflitos pessoais nunca são uma boa recomendação para quem faz política por propósito, né? Eu costumo dizer que
quando a disputa é entre pessoas, né, uma disputa de poder pessoal ou entre egos, normalmente quem sai perdendo é o interesse maior, o interesse coletivo, o interesse do povo. Então, eu tenho praticado a política e tenho cada vez mais feito isso após a minha derrota eleitoral, né, de uma forma assim sonhadora, romântica. Foi assim que eu entrei nela em 2006 e eu diria que esse processo após eleição tem me ajudado a me retornar a essas raízes, que é fazer política por valor, por propósito, se unir às pessoas pela convergência daquilo que a gente pensa, né? E é assim que eu tenho tentado conduzir a minha trajetória ao longo desses anos, e em especial após esse aprendizado, que foi esse período pós-eleitoral. O que eu tenho defendido, Luzenor e Beto, é que exatamente pelo cenário do partido que eu acabei de descrever, de uma divisão ainda de posicionamento, a gente, ao longo da campanha passada, a gente vivenciou coisas chatas para um partido, coisas incômodas, né? Que foi o isolamento de alguns membros, o silêncio e o pior, um posicionamento mesmo deliberadamente contra a orientação partidária dos demais. E tudo isso foi colocado aí no guarda-roupa, né, num armário, para a gente tentar reconstruir, né? Reconstruir o que pode ser reconstruído dentro do partido. E a esse momento, a liderança que consegue manter um diálogo respeitoso, produtivo, com as diferentes correntes de pensamento do partido, é o atual presidente nacional e estadual do PDT, o André Figueiredo. Esse meu posicionamento é coerente com aquilo que eu imagino ser o passo que o PDT deve dar para o futuro, que é um passo de tolerância, de não querer impor uma posição aos membros. Você imagina, né, se eu eventualmente pretendesse ser o candidato ao diretório estadual do partido, assumindo uma posição de oposição como eu tenho assumido. Certamente que essa seria uma posição incômoda para alguns prefeitos e deputados que a esse momento estão dando um voto de confiança e apoiando o atual governo. Do mesmo jeito, querer impor ao restante do partido, ao partido inteiro e a um pedaço do partido que faz oposição hoje, uma posição de aderência imediata ao governo, né, também não é a posição mais prudente a esse momento. Por essa razão, pela condução, eu diria, hábil, tolerante e ampla que o presidente André Figueiredo tem demonstrado ao longo desse tempo à frente do PDT, é que eu tenho defendido que o presidente André continue à frente do partido. Mas isso não se trata só de afinidades ou eventualmente de supostas diferenças, não. Isso se trata, na verdade, da mais hábil e mais, eu diria, construtiva condução que o partido possa ter a esse momento de tantas divisões e fricções que permanecem internamente. O senhor prega uma oposição sem ódio, sem críticas às pessoas. E nessa relação com o governo do estado, de um PDT dividido, se o senhor estivesse hoje na cadeira do governador Eumano de Freitas, o que o senhor teria feito de diferente nesses primeiros 5 meses de 2023? Zenor, obrigado pela pergunta. Eu teria feito algumas coisas diferentes, né? A primeira delas, eu não teria cometido o erro de começar o governo no momento econômico de tanta dificuldade para o estado do Ceará, dificuldade para o povo. A gente tem visto aí os indicadores econômicos, todos eles em precariedade aqui no estado do Ceará. Os indicadores sociais também, a pobreza aumentando, somos o quinto estado mais pobre do Brasil, 53% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A gente tem hoje um nível de desemprego pela primeira vez e a atividade econômica piores do que a média do Brasil. Fazia algum tempo já que a gente vinha performando tanto no PIB, na economia, quanto no emprego melhor do que o Brasil. Estamos performando pior do que o Brasil. E uma situação fiscal do próprio estado muito difícil. Então, num momento como esse, quais são as duas alavancas que o governo do estado lança a mão? A primeira é, de um lado, organizar a casa, reduzir gasto, priorizar gasto, né? Fazer economias, porque esse ano é um ano de ouro. O primeiro ano não volta mais. Eu tive a possibilidade de presidir a Assembleia e ser gestor de orçamento. Eu tive a possibilidade de ser prefeito da quinta maior cidade do Brasil 2 vezes e posso dizer, o primeiro ano não volta mais. É o ano em que o povo,
o parlamento, a imprensa, todo mundo dá um voto de confiança e tolerância. E é o ano de fazer alguns sacrifícios internos. O governo começou aumentando despesa, criando 17 secretarias entre assessorias e secretarias, nomeando cargo comissionado às pampas, contemplando aliados no começo do governo. Isso é uma prática da política de composição? Mas começou no momento equivocado fazendo um gasto. E do outro, as sinalizações, a outra alavanca é criar instrumentos para o crescimento econômico. Emprego, renda, aumento de possibilidades para o povo. É bom dizer que foi aumentado o ICMS, foi cortado o subsídio para a permanência de indústria no interior, depois voltaram atrás, e nenhum sinal, até agora em 6 meses, de uma política social já implantada com resultado. Eu me recordo que quando eu fui prefeito, eu comecei o mês de junho implantando uma política super complexa, que era o bilhete único na cidade inteira, dificílima de ser implantada. Comecei no segundo mês reformando e ampliando os postos de saúde da cidade de Fortaleza. Era difícil, mas era o primeiro ano de emergências. Aonde está o programa de filhos e cirurgias, que foi lançado em fevereiro, depois foi a São Benedito lançar o projeto e até agora eu não tenho conhecimento. Né? Aonde está a gratuidade do transporte intermunicipal, que foi cantado em verso e em prosa? Quais são as políticas de segurança, Luzenô e Beto, vocês que acompanham o dia a dia do povo do Ceará aqui e sabem que as facções dominam os territórios do Ceará já há algum tempo, que tem trazido hoje restrição de acesso a posto de saúde e à escola, tem interferido na qualidade de vida. E olha, e agora a segurança tem uma possibilidade que a gente não teve nos anos passados, que é o apoio do governo federal no combate ao tráfico de drogas. O que é que foi lançado de novo na segurança pública do Estado? Já se vão 6 meses. Então, eu diria que de um lado o governo se equivocou numa alavanca que organizar a casa para se preparar para o futuro, já começou gastando, e da outra não criou as bases para um crescimento econômico que dê oportunidade de emprego e autonomia ao povo. E terciária e acessoriamente, já com 6 meses de governo, faltam compromissos e políticas sociais que possam alcançar o povo na ponta. Eu diria que essas são as minhas críticas, que não são de ordem pessoal, porque eu costumo dizer, tem 6 meses e o governador tem tempo de consertar os erros, começar a trabalhar e dar resposta ao povo do estado do Ceará.